Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para uma videoaula. Nossa videoaula vai falar um pouquinho sobre alguns sólidos inscritos e circunscritos, ok? Nós trabalhamos nesse período com sólidos de revoluçãozinha, trabalhamos com cilindro, com cone, com a esfera. E aí agora a gente vai começar a colocar esses sólidos um dentro do outro, né? Que seria a circunscrição e a inscrição. Vamos lá. O primeiro sólidozinho que eu separei para vocês é o cilindro, ok? O cilindro reto inscrito num cone reto. O que eu quero que você perceba? Você visualiza aí o nosso conezinho por fora. Dentro dele nós temos o nosso cilindro. O que eu quero que você observe? O nosso cilindrozinho, ele vai ter a altura dele, ok? Que a gente chama aqui, ó, de H. Vai ter o raiozinho dele, que eu chamei de Rzinho. Se eu passar agora a olhar para o meu, deixa eu botar de azul, para o meu cone, nós temos a altura do meu cone, a geratriz do meu cone e o raio da base do meu cone. O que eu consigo perceber? Todo mundo percebe que eu formei aqui, ó, triângulos. Então eu formei dois triângulos retângulos, certo? Olha lá, altura, altura. Então eu tenho no triângulo pequenininho e tenho o meu triângulo um pouquinho maior, ok? No meu triângulo pequenininho eu tenho aqui que é o Rzinho, 90 graus, e o meu ângulo vermelho aqui em cima. No meu triângulo grande eu tenho o mesmo ângulo vermelho aqui. Lá embaixo eu tenho o raio, que eu vou botar como sendo Rzão, que é o raio do meu cone. Eu tenho que isso aqui tudo é a altura do meu cone, certo? Você concorda que isso aqui, o meu Hzinho, é a altura do meu cilindro, tudo bem? Se o Hzão é daqui do vértice até a base e daqui do centro até embaixo é o meu Hzinho, você concorda então que essa altura vai ser o Hzão, que é a altura do meu cone, menos a altura do meu cilindro. O que acontece? Surge aí, né, a razão entre os lados, porque os triângulos formados serão semelhantes. Então, toda vez que isso acontece, toda vez que eu colocar um cilindro dentro de um conezinho, reto, né, ambos retos, eu vou poder perceber a semelhança que existe entre esses dois triângulos. Vou botar um exemplo. Num cilindro reto, o raio da base mede 2 e a altura mede 6. Ele está falando do cilindro, ok? Beleza. Cilindro sendo reto, vamos desenhar um cilindrozinho, vamos botar, ó, ele vai estar dentro de um conezinho, tá vendo? Porque nele está circunscrito, ou seja, por fora do meu cilindro, que eu vou fazer um rascunhozinho aqui, galerinha, considerem, tá? Um rascunhão. Vamos botar aqui de vermelhinho, ó. O raio da minha base aqui mede 2, beleza? E a altura dele aqui, ó, mede 6. Ok. O cone reto tem o raio da base medindo 5. Aí ele pergunta, qual é o volume do cone? Vamos relembrar? Volume de um cone. Lembra muito o volume da nossa piramidezinha, lembra? 1/3 da área da base vezes a altura. Beleza, então vai ser 1/3, área da base, π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Eu já tenho o raio, que é 5. Está me faltando quem para determinar então o que ele está pedindo? A altura. Então vamos perceber, ó. Aqui dentro, o que a gente consegue perceber, galerinha? Eu consigo perceber que tem esse ângulozinho vermelho aqui, ó. Eu consigo perceber que surge um triângulo pequenininho, ó, onde esse ângulozinho aqui é vermelhinho, 90 graus, aqui em cima, e tem um triângulo maior, que vai até lá embaixo, com o mesmo ângulo vermelhinho, onde aqui embaixo a minha base é 5. Aqui a minha base é 2, ó, é o mesmo 2 daqui, que é do cilindro, certo? Aqui, ó, é a altura do meu cone. Mas se esse pedacinho já vale 6, você concorda então que aqui tem que ser a altura do cone menos as 6 unidades, que é a altura do meu cilindro. Então aqui eu vou botar H menos 6. E aqui é o meu Hzão. Esses triângulos são semelhantes, caso AA. Se eles são semelhantes, existe uma razão entre seus ladinhos. Então, olha só, a altura do pequeno, H menos 6, está para a altura do grande, H. Assim como a base do pequeno, 2, está para a base do grande, 5. Olha a proporção que surgiu. 5 vezes H, 5H. 5 vezes menos 6, menos 30.
que é igual a 2 vezes H, 2H. Cai numa equação do primeiro grau, 5Hs menos 2Hs, 3Hs. Esse menos 30 vai somando, H então é igual a 30 por 3, 10. Acabou o exercício. O volume do cone então vai ser 1/3, a área da base, π, vezes o raio que eu tenho ao quadrado, vezes a altura que eu acabei de encontrar, que é quanto? 10. 5 ao quadrado dá 25. 25 vezes 10 dá 250. 250 π sobre 3. Como estava em centímetros, galerinha? Centímetros o quê? Se é volume? Cúbicos. Eu posso lembrar vocês o seguinte. Os centímetros cúbicos é equivalente ao que mesmo? Mililitros. Então, eu também poderia responder que é 250 π sobre 3 ml. Se eu colocar o π como 3,14, né, a gente vai substituir e vai dar aproximadamente 261,7. Tranquilo? Então, o que eu quero que você perceba? Quando nós colocamos um cilindro dentro de um cone, ou um cone por fora de um cilindro, a gente percebe o surgimento de triângulos semelhantes ali. Desculpa. Vamos ver se você realmente entendeu. Se um cilindro de 10 centímetros de altura está inscrito, então ele está dentro, de um cone reto, maravilha. Então, olha só, de novo, só para a gente fixar. Tem o cone, tem o meu cilindrozinho aqui, ó. Então, o meu cilindro de altura 10. Então, bora lá, a altura do meu cilindro, 10. Está inscrito em um cone cuja a geratriz do meu cone, mede 25. E raio da base do meu cone mede 20. Vamos lembrar as características do nosso cone? Quando a gente visualiza o cone, lá dentro dele a gente tem assim, ó, a altura do cone, a geratriz do cone e o raio da base. Lembra disso? A gente visualiza esse triângulo retângulo. Se a geratriz aqui é 25, o raio da base é 20, adivinha que triângulo pitagórico é esse, galera? Exatamente, ele é o nosso 3, 4 e 5. Só que multiplicado por quanto? Por 5. Olha lá, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, então, 15. Então, você acabou de descobrir que a altura do cone vale 15. Ah, professor, então agora está fácil. Porque a gente já sabe que toda vez que a gente tem o nosso cilindrozinho dentro, inscrito ao nosso cone, a gente tem semelhança de triângulos. Exatamente. Triângulo pequeno e o triângulo maiorzinho. No triângulo maior, nós temos a altura 15, concorda? Que a gente acabou de descobrir, ó. A base 20 e a geratriz 25. No meu triângulo menor, eu não tenho o raio da base, chamado de Rzinho, mas eu sei que se tudo isso aqui é 15 e esse pedacinho vale 10, aqui só pode ser quanto, gente? 5. Sim ou não? Beleza? Aí a pergunta dele, calcule o volume do cilindro. Aí vamos recordar agora o cilindro. O volume de um cilindro é a área da base vezes a sua altura. A área da base é justamente πr ao quadrado, vezes a altura desse cilindro. Então, bora lá. Eu preciso descobrir, então, quem está faltando? O raio. Então, usando a semelhança de triângulos, que eu vou descobrir quem é esse raiozinho. Bora lá? Fazer aqui ao lado. A altura do pequenininho está para a altura do grande. Assim como a basezinha R está para 20. Se eu simplificar, aqui vai dar 1/3. Ou seja, 3Rs é igual a 20. Então, o valor de um raiozinho, 20 terços. Então, agora o volume é π, que multiplica 20 ao quadrado dá 400, 3 ao quadrado dá 9. O valor da altura desse meu cilindro, eu já tenho que vale quanto? 10. Então, 400 vezes 10, 4.000, π sobre 9. Como, de novo, estava tudo em centímetros cúbicos. Tranquilo? Facinho, então, simples para todos. Vamos lá, para o próximo. Agora vamos fazer o seguinte, vamos botar agora uma esfera dentro de um cilindro reto. Você vai observar o seguinte, gente, quando nós colocamos essa esferinha aqui, ó, quando nós desenhamos essa esfera dentro de um cilindro reto, quando a gente coloca, encaixa ela perfeitamente, a gente tem que perceber o seguinte, que as duas bases do cilindro, né, em seus centros, e os dois sólidos vão ter raios iguais. Ou seja, aqui, ó, é o raio da esfera, que é o mesmo raio igualzinho ao raio da base do meu cilindro. Que aí,
torna obrigatório que esse cilindro seja um cilindro o quê? Equilátero. Claro, ó, do centro até lá, do centro até cá. Raio e raio. Ou seja, eu tenho 2 raios como altura. A gente aprendeu que toda vez que a altura for igual ao diâmetro do meu cilindro, esse cilindro é chamado de cilindro equilátero. Ok? Bem simples. Vamos lá fazer um exemplo, então. Olha lá, um reservatório, deixa eu só mudar o pincel, com a forma de um cilindro reto, de 120 centímetros de altura. Então, calma aí, agora olha só, vamos observar. Ele colocou 2 esferas, essa esfera e mais essa esfera. Eu sei que do centro até a borda, raio, 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 raio. Então, calma aí. Pela característica que a gente acabou de aprender, eu sei que essa altura vai ter que ser quantos raios? 4 raios. Até aí, beleza? Ok. Nele introduz-se, então, as 2 esferas maciças, de raio interno R, tangentes entre si. Dessa forma, a parte mais alta da segunda esfera fica no plano da base superior do cilindro. Está falando aqui, ó. Beleza? Qual é o volume de água que restará no reservatório após a introdução das 2 esferas? Então, você vai imaginar que não tinha nenhuma das esferas ali. Então, eu tinha apenas o volume do meu cilindro. Ok? A partir do momento que eu coloquei aquelas 2 esferas ali, você concorda que água saiu, né? Então, você concorda que se eu pegar o volume do cilindro e retirar o volume dessas 2 esferas, eu vou ter justamente o volume que me restou? Então, eu preciso calcular o volume do cilindro e o volume da esfera. Ok? Para eu calcular o volume do cilindro, a fórmula área da base, π r ao quadrado, vezes a altura. Para eu calcular o volume da esfera, como são 2, eu vou botar assim, 2 vezes 4π r ao cubo sobre 3. Né? Eu sei que o raio, né, da esfera é o mesmo raio da base do meu cilindro. Ok? Ah, professor, então agora ficou fácil, porque se isso aqui vale 120, que é a altura, eu já de cara descubro que o raio vale quanto? 30. Se eu tenho o valor do raio, acabou o exercício. Vamos lá. Volume do meu cilindro. Opa, vamos lá, de novo. Volume do meu cilindro. Π vezes o meu raio ao quadrado, 30 ao quadrado, vezes a altura, que é 120. Volume das minhas 2 esferinhas. 2 que multiplica 4 vezes π vezes 30 ao cubo. Então, posso botar assim, ó, 900 vezes 30 sobre 3, que vai dar justamente os 30 ao cubo. Isso aqui fiz só para facilitar. Ó. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 9, 72, certo? 72 o quê? 1000 π. Aí você fala, professora, beleza, já descobri o valor do volume das 2 esferas juntas. O volume do meu cilindrozinho é o quê? 900 vezes 120. 9 vezes 12 vai dar quanto? 108. 108 o quê? 1000 π. Se eu fizer a diferença de 108.000 menos 72.000, adivinha quanto vai dar? 36.000 π. Era o que mesmo? Era centímetros? Era o quê? Centímetros. Então, centímetros cúbicos. Tranquilo? Se eu também, no exercício, né, solicitar que π tem um valor de 3,14, aí você vai ter aproximadamente 0,40 ml. Tá? Lembrando que 1 litro é o equivalente a 1000 ml. Beleza? Lembrando que 1 centímetro cúbico é equivalente a 1 mililitro. E não vale, né? Vale a pena lembrar que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Tá? Por quê? Porque a gente pode brincar no exercício com as unidades de medida. Vamos lá, agora vamos botar um cilindro reto inscrito na esfera. Então, percebe, agora a gente está mudando, né? Uma hora a gente põe por fora, uma hora a gente põe por dentro. Então, agora eu vou botar o cilindro dentro da esfera. O que eu quero que você perceba? As bases, gente, do cilindro, elas vão ser seções ou secções planas da minha esfera. De tal forma que o centro do meu cilindro coincide justamente com o centro da minha esfera. Então, essa altura aqui do meu cilindro H, ela vai ser dividida ao meio. Ó. A distância do centro até o vértice dessa secção vai ser metade da altura total, metade do meu algazão. Aqui vai ser o raio da base
do meu cilindro. E do centro até a borda da minha esfera é o raio da esfera. Então, o que eu preciso que você visualize? Toda vez que a gente estiver trabalhando com um cilindro dentro da minha esfera, vai surgir esse triângulozinho retângulo aqui, ó. Raio da base do cilindro, raio da esfera e metade da altura do meu cilindro. Aí eu uso Pitágoras e mando ver o exercício. Olha um exemplozinho que eu vou colocar aqui. Um cilindro reto de 2 raiz de 5 de altura. Opa, então calma aí. A altura do meu cilindro, vamos desenhar aqui. A altura H do meu cilindro vale 2 raiz de 5. Então você já sabe que naquele triângulozinho que se forma, aqui é metade de 2 raiz de 5. Aqui é a raiz de 5. Está inscrito em uma esfera de raio igual a 3. Raio da esfera está aqui. E eu não tenho o raio do meu cilindro. A pergunta é justamente qual é o volume da região exterior ao cilindro e interior à esfera. Então ele quer essa regiãozinha, entendeu? Ele quer saber o volume dessa região que está entre os dois. Então você concorda que basta fazer o volume da esfera menos o volume do seu cilindro? Então eu preciso calcular esses dois volumes. O volume da esfera eu já tenho, 4πr ao cubo sobre 3. O volume do cilindro é a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura do meu cilindro, que eu já sei que vale quanto? 2 raiz de 5. Tá faltando achar quem? O raio. O que eu vou aplicar aqui, galerinha? Pitágoras. 3 ao quadrado dá 9. Raiz de 5 ao quadrado dá 5. Mais raio ao quadrado. 9 menos 5 dá 4. Raiz quadrada de 4, 2. Pronto, agora eu tenho tudo. Vou simplificar aqui, ó. Vai ficar 3 ao quadrado, que dá 9. 9 vezes 4, 36. Aqui o meu raiozinho 2 ao quadrado vai dar 4. Vezes 2, 8. 8π raiz de 5. Isso aqui seria o volume que fica entre os dois, ok? Caso eu queira que você chegue num número aproximado, num valor aproximado, eu tenho que determinar qual o valor da raiz de 5 para você e qual o valor de π que eu quero que você utilize, 3, 3,14 e assim por diante. Beleza? Agora a gente tem uma esfera inscrita no cone reto. Opa, então a gente botou uma esferinha dentro de um conezinho. Essa aqui eu considero assim o mais importante, gente. Exercícios quando aparecem com inscrição geralmente são de esfera inscrita no cone. Tá? Por quê? Porque muita gente erra na semelhança de triângulo que surge. Vê se você concorda comigo. Do centro ele chamou Rzinho aqui de raio da esfera. Ó, então isso aqui é raio, isso aqui é raio. Beleza? Isso aqui é a altura do seu cone. Tudo bem? Beleza. Você concorda então que surgem dois triângulos, porque do centro até a bordinha tangenciando forma 90 graus. Lá do vértice até a minha base forma 90 graus também. Então surgem dois triângulos aí importantes. Esse triângulo aqui, ó, vou botar VAB, beleza? Onde? Vou pintar esse ângulozinho de vermelho, é o mesmo ângulozinho vermelho, até aí tranquilo? Aqui é o raio da base do meu cilindro, aqui é a geratriz e aqui é a altura do meu cilindro, não, desculpa, do meu cone, ok? Agora eu visualizo, aqui é 90 graus, eu visualizo agora um outro triângulo retângulo, olha lá, esse triângulo retângulo é o VMO, o mesmo ângulo vermelhinho lá em cima, beleza. Agora eu vou visualizar os lados, aqui você sabe que é o raio da sua esfera, você concorda que se tudo aqui é H, esse pedacinho aqui é R, eu posso dizer que esse ladinho aqui tem que ser H menos Rzinho? Posso, não posso? Ok. Então, esses triângulos são semelhantes, então seus lados serão correspondentes, serão proporcionais. É usando a razão entre os lados que eu vou trabalhar. A ideia de achar o raio, de repente, da base, do cone, o raio da esfera, sempre vai faltar algo, tá? Só que percebam o seguinte, é diferente da semelhança que a gente estava fazendo assim, ó. Onde os dois ângulos retos estavam nessa posição. Agora o ângulo reto, ó, de um triângulo está aqui e o ângulo reto do outro triângulo está aqui. Então é diferente, é um pouquinho diferente. Tudo bem? Vamos seguir? Bora. Agora um exemplo, vamos lá.
Olha o exemplozinho que a gente vai fazer. A área lateral de um cone reto é 60π. Então vamos lembrar. A área lateral de um cone, π, r, g. Ele falou que vale 60π. Ok. Falou para mim que a área de sua base, ou seja, a área da base, π raio ao quadrado, vale 36π. Isso aqui é a área da base do cone. Bom, professor, dá para descobrir o valor do raio da base. Perfeito. O raio é 6. Mas se o raio é 6, eu já descubro então que π vezes 6 vezes a geratriz tem que dar 60π. Simplificando, você já descobre que a geratriz tem que ser quanto? 10. Nossa, professor, então calma aí. Vamos lembrar. Nosso conezinho, 90 graus, a altura do meu cone, a geratriz do meu cone e o raio da base. Raio mede 6, geratriz mede 10. Adivinha que triângulo pitagórico é esse? 3, 4 e 5. Dobrado. Então, a altura tem que ser quanto? 8. Beleza. Agora vamos olhar para esse triângulozinho que se forma aqui dentro. Nesse triângulozinho que se forma, a gente tem o raio da esfera, ok? Se eu sei que isso aqui é a altura do meu cone, e eu sei que essa altura vale 8, e esse pedacinho vale Rzinho, então aqui tem que ser 8 menos Rzinho. Aquele ângulozinho ali, ó, pretinho, vermelhinho, é o mesmo nos dois triângulos. Então, esses dois triângulos, vou botar ele até aqui, ó, do lado, são semelhantes. Então, eu tenho geratriz 10, raio da base 6 e altura 8. E o ângulozinho pretinho lá em cima. Você concorda, então, que eles são semelhantes? Então, esse outro ângulo aqui é igual também. Então, os lados correspondentes são proporcionais. De frente para 90 graus, 10. De frente para 90 graus, 8 menos Rzinho. De frente para o ângulo pretinho, 6. De frente para o ângulo pretinho, Rzinho. Posso simplificar por 2. Aqui dá 3, aqui dá 5. Cruz credo, 3 vezes 8, 24. 3 vezes menos R, menos 3R. 5 vezes R, 5R. Equação do primeiro grau. 8 Rzinhos é igual a 24. Então, 1 Rzinho é igual a 3. Beleza? Mas, professor, por que você achou o raiozinho mesmo? Porque ele queria o volume da esfera. Então, o volume da minha esfera é o quê? 4 vezes π vezes R ao cubo sobre 3. Simplificando, fica 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 4, 36π. Como estava? Ele não colocou se era centímetros, metros, eu posso botar 36π, unidade de volume. Está aí a resposta que ele pediu. Tranquilo? Se eu aproximar o π de 3,14, aproximadamente 113,04. Agora vamos trabalhar com o cone reto inscrito na esfera. Lembra que a gente tinha feito assim, ó, a gente tinha pego o nosso conezinho e a esfera dentro, né? Agora a gente está fazendo o contrário. Agora a gente vai colocar, na verdade, a esfera por fora do meu cone. O que é importante você perceber? O vértice do cone, gente, ele toca, olha lá, ele faz parte, né, da superfície da nossa esfera. E a base do meu conezinho é uma secçãozinha da minha esferinha. Beleza? Olha lá. O que eu quero que você perceba que vai surgir aqui? Aqui, galerinha, vai surgir um triângulozinho retângulo. Então, a gente vai ter que lembrar de quem? De Pitágoras. Então, nesse caso, não é por semelhança que eu vou trabalhar de triângulos, e sim pelo teorema de Pitágoras. Por quê? Porque isso aqui é a altura, daqui até aqui, é a altura do meu cone. Eu sei que do centro até a borda da minha esfera é o raio, certo? Então, Hzão menos o raio é esse ladinho aqui, ó, esse cateto desse triângulo retângulo. Do centro até a borda é a esfera. E do centro da base até a borda da base é o raiozinho. Então, eu quero que você visualize sempre que tiver um cone inscrito na minha esfera, o triângulo retângulo que se for. Olha lá. O volume de um cone reto é 864π. Então, vamos lá. Volume de um cone. Vamos lembrar? O volume de um cone é 1/3 da área da base, π, Rzinho ao quadrado, vezes a altura desse meu cone. Ok? O perímetro da sua base. Perímetro, gente. A minha base é um círculo. 2πrzinho tem que dar igual a 24
π. Ah, professora, já sei então que o raio desse meu cone vale quanto, gente? 12. Até aí, beleza? Se o raio vale 12, eu já consigo achar até a altura. Olha lá, 864π, que é igual a 1/3 de π vezes 144, o quê? H. Calma aí, vamos lá. 864, galerinha. Faz aí, tenta simplificar. 864 dividido por 144, adivinha quanto vai dar? 6. Ok? 3 vezes 6, 18. Então, o que eu acabei de achar? Achei as informações de quem? Do meu cone. Então, eu sei que o meu cone é isso aqui tudo, ó. Meu conezão grandão, tá? A altura vale 18, beleza? E o raiozinho da base vale 12. Tranquilo? Não preciso achar a geratriz, não. Mas o que eu tenho que pensar? Se a minha altura vale 18, eu sei que esse triângulo pitagóricozinho aqui, ó, que vai se formar, esse lado tem que ser 18 menos o raio da esfera. Aqui, ó, do centro até a borda, tem que ser o raio da esfera. E aqui o raio da base, que é quanto? A minha base do conezinho, 12. O que eu vou aplicar? Teorema de Pitágoras. R ao quadrado, que é igual o quadrado de 18 menos R, mais o quadrado de 12. Aí você vai fazer produto notável, 18 ao quadrado, 324. 2 vezes 18 vezes R, 36R. Mais o quadrado de R, mais 12 ao quadrado. Isso aqui é igual a R ao quadrado. Já cancela. 36Rs é igual a 324 mais 144, 468. Se você dividir por 36, adivinha quanto vai dar? 13. Então, eu descobri que o raio da minha esfera vale 13. Aí ele pede qual é a área da superfície da esfera. Então, vamos lembrar da formulinha? Área da superfície, 4πr ao quadrado. Então, é 4 vezes π vezes o meu raio 13 ao quadrado. 13 ao quadrado, você sabe que dá 169. 169 vezes 4, 676π. Beleza? Aqui, galerinha, sabe o que eu estou percebendo? Que eu não digitei certinho, olha. Na hora de digitar, bonita. Aqui é centímetro, tá? Não é metro. Ok? Só para vocês não vacilarem. Foi vacilo meu na digitação. Então, eu sei que a resposta é 676π, o quê? Centímetros quadrados. Tranquilo? Numa boa para todos? Vamos lá. Vamos ver se você realmente entendeu. Um cone de revolução de altura 8, beleza, a altura do meu conezinho, 8. Está circunscrito, então eu já botei ele por fora de uma esfera. De raio, 3. Então, calma aí, prof. Vamos lá. Vamos desenhar o que é mais importante aqui. Bora lá. O nosso triângulozinho retângulo que se forma, lembra? Eu sei que aqui é a altura 8, beleza? Menos, vamos lembrar? Ai, calma aí. Só um pouquinho. Esse pedacinho aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui, que não ficou legal. Vamos lá. Você já sabe que a altura zona é 8. Eu sei que isso aqui... Bora lá. Deixa eu pegar aqui a figurinha. Isso aqui é raio da esfera? Você fala, não, professor. Isso aqui seria o raio da esfera, beleza? Isso aqui seria quem? O raio da base do seu cone. Até aí, tranquilo? Você fala, sim, professora, até aí, beleza. Peguei numa boa. Aí eu te pergunto, se isso aqui é o raio da minha esfera, isso aqui, você concorda que tem que ser 8 menos o raio da minha esfera? Esse pedacinho aqui, ó, deixa eu pintar ele de... Esse pedacinho de azul, todo mundo concorda disso? Aí, beleza, professor, concordo. Mas você fala, professora, mas calma aí, por que você está tentando desenhar? Só para ver se você realmente está ligado. Porque agora, na verdade, a esfera está dentro do cone. E a gente tinha acabado de fazer o quê? O cone dentro da esfera. Quando você tentou, né, trabalhar com esse triângulozinho, você percebeu que travou? Ah, é verdade, professor. Então, o que eu tenho que visualizar aqui nessa figura? Não é esse triângulozinho retângulo que se forma aqui. É tentar visualizar aqui, ó. Tangencia forma quanto? 90 graus. Tudo bem? Isso aqui, beleza.
Isso aqui, beleza. Ah, prof, então eu tenho 2 triângulos retângulos, então eu tenho agora o quê? Semelhança, exatamente, gente. 8, vou chamar esse raiozinho aqui, ó, vou chamar de R, tá? Que é o raio da basezinha do meu cone, tá? Ele falou que a minha esfera tem raio quanto? 3. Então isso aqui é 3, isso aqui é 3. Então, você concorda? Vamos botar só a mesma letra, né? Que senão vai ficar ruim. Que se aqui em cima é 8, pulei, 8 menos Rzinho, e eu já sei que o meu Rzinho vale 3, então eu já sei que naquele triângulo pequenininho que se forma lá, ó, eu tenho 90, 8 menos 3, 5. E aqui quem é? 3. E esse ângulo aqui é o ângulozinho azul. No grandão, o mesmo ângulozinho azul, só que eu tenho a altura 8 e o raio Rzão, ok? O que eu tenho aqui? Semelhança de triângulos. Então, os triângulos, os lados correspondentes serão proporcionais. Bora lá. Aí você fala, professora, mas olha só, de frente para 90 graus eu tenho, e aqui eu não tenho. Aí você fala, eita, e agora? Como é que eu vou fazer? Galera, adivinha que triângulo pitagórico é esse? 3, 4 e 5. Então, eu não vou usar o ângulo de frente, o lado de frente para o ângulo de 90 graus. Não. Eu vou usar para 2 traços, 8. De frente para 2 traços, 4. Já sei que a razão é 2, certo? De frente agora para o pintadinho, R. De frente para o pintadinho, 3. 8 por 4, 2. Adivinha qual é o valor do raio da minha basezinha do meu cone? 6. Ah, gente, mas calma aí, ele pede a geratriz. Ah, prof, aí você está querendo retrabalhar tudo. Altura do cone, beleza? Raio da base do cone e geratriz. Adivinha que triângulo pitagórico é esse? 3, 4 e 5, só que o quê? Dobrado. Então, qual é o valor da minha geratriz? 10. Eu botei de propósito, gente, depois do cone inscrito, para ver se você realmente ia se ligar na diferença de quando eu vou fazer Pitágoras e quando eu vou utilizar semelhança. Se o cone estiver circunscrito, eu penso em semelhança dos triângulos que se formam. Se o cone estiver inscrito na esfera, eu penso no triângulo pitagórico que surge, ok? Menos. Ai, meu Deus. Mais um exemplozinho. E agora? Vamos ver. O nosso cone está inscrito ou o nosso cone está circunscrito? Aí você fala, opa, prof, ele está inscrito. Perfeito. Então, vamos tentar lembrar de tudo. Ó. Do centro até a borda é o raio da minha esfera, ok? Isso aqui eu vou chamar de altura do meu cone. Então, eu já sei que esse pedacinho aqui tem que ser a altura do cone tirando o raio da esfera. Do centro até a bordinha da minha esfera é o raio dela de novo. Perfeito. E aqui embaixo é o raio da base de quem? Do meu cone. Ah, prof, lembrei. Ó. Então, agora o que eu vou utilizar aqui, na verdade, é o teorema de Pitágoras. Certo? Eu viro para você e falo que o cone de revolução ele tem altura 8. Está inscrito numa esfera de raio 5. Então, olha só. Aqui é 5. Aqui é 8. 8 menos 5. Então, isso aqui vai dar quanto? 3. Todo mundo concorda? Adivinha que triângulo pitagórico é esse? 3, 4, 5. Então, o raio da base do meu cone, eu sei que vale 4. Mas para que eu tenho que achar o raio? Porque ele quer o volume. E o volume do cone é 1/3 da área da base, πr ao quadrado, vezes a altura desse cone, que ele falou que vale quanto? 8. Aí você vai fazer assim, ué, professor, então como é? Então, 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 8, 128. Então, é 128 π sobre 3. Como é centímetros? Centímetros cúbicos. Ok? Tranquilo? Galerinha, tentei selecionar alguns sólidozinhos para inscrevê-los, né, e circunscrevê-los, tá? Para tentar facilitar. No livro de vocês não tem esse pedaço de inscrição e circunscrição. Então, eu tentei pegar os sólidos que a gente mais utiliza. Depois a gente vai comentar ainda do cubo, né? Colocando uma esfera por fora do cubo e uma esferinha dentro do cubo. Bem tranquilinho também, tá? Espero que tenha ajudado. Um beijo grande e até a próxima.